Fala galera, aqui é o Cifa. Estamos de volta aí com o canal depois do nosso recesso de fim de ano para trazer aqui mais conteúdo para vocês. Eu e o Luana a gente está preparando novidades. Em breve a gente vai ter um vídeo que vai ser raio-x de cada tipo. O primeiro tipo que a gente vai gravar é INFJ, a Luana já gravou e a gente está no processo de edição, que vai ser uma edição um pouco mais elaborada, com um pouco mais de referências de alguns personagens, para vocês entenderem melhor o que a gente acredita ser a descrição dos arquétipos. Espero que todos tenham tido um bom começo de ano. E hoje a gente vai falar um pouco das diferenças entre INFP e INTP, que são tipos bem populares que as pessoas procuram muito saber quais são as diferenças. Bom, eu fiz aqui uma imagem ilustrativa, né, para a gente não se perder na análise. E para começar, eu vou falar um pouco das funções cognitivas dos tipos, tá? Que tem uma grande diferença e uma grande semelhança entre esses dois tipos. A principal diferença é a função dominante, né, que a gente chama de orgulho aqui no canal. O orgulho do INFP é sentimento introvertido. Já do INTP é pensamento introvertido. Qual que é a diferença entre essas duas? Bom, o sentimento introvertido, como a gente já explicou aqui no canal, ele tem a ver com moralidade e com o que eu sinto. Primeira pessoa, né, introvertido, os meus sentimentos e os meus valores. O INFP, ele sempre sabe como ele está se sentindo, ele sempre sabe quais são os valores dele, ele tem orgulho da moralidade, ele tem orgulho dos sentimentos dele, dos valores. Isso não significa que ele expressa isso o tempo todo, né? Ele expressa quando ele está confortável, mas que ele tem plena consciência o tempo todo. Por exemplo, qualquer situação que ele é exposto, qualquer experiência que ele tem, qualquer tipo de informação que ele tem, né, ele vai pensar, eu me sinto bem em relação a isso? Isso é bom ou é ruim? Ele sempre vai ter essa balança, né, moral das coisas. Ele não necessariamente, inclusive, ele não se importa se alguma coisa pode ser verdade ou não. A primeira coisa que ele se importa é, eu me sinto bem em relação a isso? E aí, para saber se é verdade ou não, ele vai lá fazer pesquisa, ele vai consultar várias fontes, ele vai consultar o pensamento introvertido de outras pessoas, principalmente pensamento introvertido inferior, pensamento introvertido eterna criança, porque ele tem muita compatibilidade com o INFJ, com a ENFJ principalmente. Já o INTP, não. Ele não vai fazer análise, pelo contrário, ele não vai fazer análise do que é bom e do que é ruim. Ele vai fazer análise do que é verdade e do que é falso. Ele vai analisar. Quando ele tem uma experiência ou ele é confrontado com determinada informação, ele tem um sistema próprio, lógico, para ele pensar quais são as inconsistências da informação, quais são as inconsistências do que ele está tendo acesso, e ele vai fazer uma análise lógica do que é verdadeiro e do que é falso, de tudo aquilo, não do que é bom e do que é ruim, como faz o INFP. Ele faz o contrário, ele é um tipo lógico, né? Um dos tipos mais lógicos, aí, junto com ISTP, ESTP e ENTP. A função dele é justamente dizer o que é verdade e o que é mentira. Ele tem orgulho, né, inclusive, ele tem orgulho, né, da capacidade lógica dele. Inclusive, essa questão do orgulho significa que esses dois tipos eles podem ser irresponsáveis com a função dominante deles, porque apesar da função ser dominante, ser a função de maior consciência, ela pode ser também uma função de irresponsabilidade, que gera irresponsabilidade, assim como a função eterna criança. Até porque crianças são por natureza irresponsáveis, né? Irresponsáveis no sentido de que elas estão aprendendo, né, o tempo todo ao que é certo, o que é mais correto de fazer, o que é mais responsável, né? E, inclusive, falando em responsabilidade, a gente também tem a função de responsabilidade.
No caso desses dois tipos, a função de responsabilidade é intuição extrovertida. E o que isso significa? Significa que esses tipos eles têm muita consciência do que pode acontecer, das consequências, das possibilidades de futuro. Eles estão em contato com o que é metafísico, com o que ainda não aconteceu, com os padrões, né, de situações em que eles já viveram, que é o sentimento introvertido. Eles conseguem, quanto mais experiência eles têm, mais eles conseguem predizer o futuro. E esses dois tipos, fica aqui uma dica: se você não é esses tipos, você convive com pessoas desse tipo, você passa a prestar atenção quando eles fazem algum alerta. Olha, isso que você vai fazer, inclusive é um sinal de maturidade desses dois tipos. Quando você fala para eles que vai fazer alguma coisa, ou que você está planejando fazer alguma coisa, que você quer tomar determinada atitude, esses dois tipos, quando eles enxergarem consequências negativas, porque essa função de responsabilidade é uma função pessimista, eles vão te dizer, ó, você vai fazer isso, pode gerar consequência A, consequência B, consequência C. E geralmente eles não erram. Eles são muito responsáveis com as consequências. Né? São os tipos mais responsáveis de todos. São os tipos que a gente tem que ouvir, sempre. Eles sempre vão dizer quando eles enxergarem uma possibilidade que não é boa. E eles enxergam. Né? Quase sempre eles estão certos. Não são nenhum tipo de adivinho nem nada, mas eles têm uma memória arquivada o suficiente para eles voltarem para memórias em que coisas parecidas aconteceram. Então eles vão pensar, eu vivenciei tal coisa com uma situação parecida com o que você está me dizendo. Então a possibilidade de acontecer alguma coisa negativa é tal. Eles vão sempre dizer, né? Isso é uma das coisas que eles têm em comum, inclusive, apesar de que cada um usa isso de uma determinada forma. O INFP, como está descrito aqui, né, como eu coloquei aí na imagem, afiliativo interesse. Isso significa que é um tipo idealista, é um tipo voltado para pessoas, é um tipo voltado para a sociedade. Então ele vai muito mais pensar nas consequências do ponto de vista em como isso afeta a cooperação entre as pessoas, como afeta, como impacta diretamente o grupo, a sociedade, as pessoas, né? O INFP é muito voltado para as pessoas e aí é uma grande diferença entre os dois tipos. Não que o INTP não seja voltado para pessoas, possa ser voltado para pessoas, ele pode, mas o que é mais importante para ele, né? É o pragmatismo. São os sistemas que ele está inserido, os sistemas que ele cria, porque o INTP é um tipo intelectual, não idealista. Os NTs são tipos intelectuais. O que isso significa? Que eles são pragmáticos e sistemáticos. O que significa pragmatismo? Significa autonomia, são tipos que eles não gostam de hierarquia, eles não gostam de autoridade, eles gostam de tomar as próprias decisões, eles gostam de ter autonomia para trabalhar, eles não gostam de ser dependente, o que no caso do INFP, que é afiliativo, são tipos que gostam de interdependência, eles gostam de estar em harmonia com o grupo que eles estão inseridos, com a sociedade, né? Já o INTP não, ele não liga para isso. Ele é pragmático no sentido de ele busca a própria autonomia dele, ele busca os próprios sistemas dele, ele cria sistemas, né? Porque é um tipo intelectual, ele cria sistemas próprios para ele tocar a vida dele. É um tipo extremamente sistemático, ele segue sistemas à risca, né? Ele cria sistemas para outras pessoas, ele cria sistema para ele seguir. Já o INFP não. O INFP ele é um tipo com base no interesse. O que significa isso? É um tipo que ele não segue necessariamente um sistema, ele não é sistemático. É um tipo que ele busca saber o que ele vai ganhar em determinada situação. O que as pessoas vão ganhar em determinada situação. Você quer convencer um INFP? Qualquer NF ou SP, os SPs também são tipos baseados em interesse. Você deixa claro o que ele vai ganhar com aquilo.
Ele sempre vai querer saber o que, que eu vou ganhar com isso, o que, que você vai ganhar com isso. Quando ele tem maturidade, ele vai sempre buscar, né, situações em que todos ganhem. Né? Ah, eu ganho, mas você ganha também, eles ganham, então tudo bem. Ele vai querer. Às vezes ele pode buscar uma situação em que só ele ganha, ele sempre tem essa consciência do que ele está levando da situação. Já o INTP não, por ser sistemático, para eles o que importa mais é seguir um sistema. Às vezes até independente de se eles estão perdendo alguma coisa. Então isso é um ponto de atenção para INTP, são tipo muito sistemáticos. Aí eu coloquei aqui abstrato, o que significa isso? Os dois tipos são abstratos. Significa a letrinha N. Todos os tipos com a letrinha N a gente entende como abstratos. O que são tipos abstratos? São tipos que não são concretos, eles estão mais ligados com. Eles falam em metáforas, né? Eles pensam muito mais no que pode acontecer, em como poderiam ser as coisas. Eles têm foco aí no futuro, né? Não necessariamente no que é concreto, no que já aconteceu, no que está acontecendo. Mas eles têm esse pensamento mais abstrato, né? Não é um pensamento... inclusive, esses dois tipos, eles se confundem, eu tenho notado isso, tem gente que não entende que eles não têm contato com a realidade, basicamente. Esses dois tipos, o contato deles com a realidade, com aqui e agora, é muito limitado. Eles estão sempre pensando em possibilidades, sempre, né, o INFP ele tem a fama de sonhar acordado, né, o INTP também faz isso. Então muita gente não entende o jeito deles, esse jeito deles. Né? Mas eles têm isso em comum, eles vivem no mundo deles, basicamente. Eles têm contato com a realidade deles é limitado. Isso não quer dizer que eles têm algum distúrbio, nada, não tem nada a ver com isso. Essa é a descrição deles. Eles são assim, né? São abstratos, eles vivem no mundo do que pode acontecer e não do que está acontecendo agora, né? São muito importantes nesse sentido, são tipos que devem ser consultados, devem ser sempre escutados. A lógica do INTP, as opiniões, os valores do INFP são tipos muito importantes, né? Que a gente tem que dar o valor que eles merecem. E aí, eu vou voltar um pouco então para as funções cognitivas. A terceira função, que é a sensação introvertida, eu já falei um pouco, né, é a eterna criança deles. O que significa isso? Significa que eles são tipos que eles inocentemente, ingenuamente, eles buscam novas experiências. Eles têm uma relação com as experiências deles, com o passado deles, que não que seja infantil, mas que é inocente. Pode ser infantil, né? Se a pessoa for, dependendo da maturidade da pessoa, né? Ela pode ter infantilidade nesse aspecto. Então esse é um ponto em que esses dois tipos são parecidos, né? Eles têm essa ligação mais inocente, mais ingênua com a experiência que eles estão tendo. Eles querem ter experiências de maneira inocente, eles querem ter novas experiências. Eles gostam quando você leva eles para conhecer uma coisa nova, você dá uma experiência para é o que eles mais gostam, assim, eles se sentem felizes, né? Eles voltam a ser crianças quando eles têm novas experiências, novas memórias, eles gostam, né, de criar de ter, não criar para os outros, mas ter novas memórias deles, porque eles têm a sensação introvertida, é um banco de memória de longo prazo, né? Todos os tipos com sensação introvertida, eles têm essa memória de longo prazo, eles conseguem voltar no tempo, na cabeça deles, e resgatar memórias, né? Então eles ficam muito felizes quando eles têm esse tipo de interação, né? E aí por isso que eles têm compatibilidade com sensação extrovertida terciária, sensação extrovertida inferior, que são tipos que gostam de dar essas experiências, né? De uma maneira um pouco mais inocente, do jeito que eles gostam, né? E aí a função inferior, que também são grandes diferenças dos dois tipos, que a gente chama de medo, insegurança e aspiração, né? E por quê? Começando pelo INFP, pensamento extrovertido inferior. O que significa isso? Que o INFP ele tem medo, ele tem insegurança do que as pessoas vão pensar dele. Ele tem medo de as pessoas possam pensar coisas ruins dele, né? Que atinjam a moral dele, do sentimento introvertido dominante.
Então eles têm essa preocupação constante com o status deles. Né? Como as pessoas enxergam eles, qual a posição deles na sociedade, quais os títulos que ele tem, né? Eles são tipos eles são acadêmicos por natureza, INFP, eles buscam carreira acadêmica, eles gostam de ter título, eles vão falar, mas eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho uma graduação, eles se importam com isso. O INTP não se importa com isso, ele não dá a mínima. Tá? Essa é uma das grandes diferenças entre os dois tipos. Se você se importa com títulos, você se importa com opiniões, né? Você leva muito em consideração a opinião dos outros, o que eles pensam em relação a você, com certeza você é INFP. O INTP, ele não dá a mínima para esse tipo de coisa, tá? Por ser um tipo com baixa consciência de pensamento extrovertido. O INTP, a dificuldade dele é o sentimento extrovertido inferior. Por quê? Sentimento extrovertido inferior, ele tem ansiedade social. E é aí que o INTP ele também às vezes é muito incompreendido. Ele tem medo de como as pessoas se sentem em relação a ele. Ele tem medo de fazer pessoas se sentirem mal. Ele tem medo de falar alguma coisa, né? Porque ele sempre está buscando o que é verdade e o que é mentira. Ele tem medo, às vezes, de falar e magoar pessoas, por exemplo. É um tipo que tem que tomar muito cuidado para não ser manipulado com isso, né? Pessoas culparem ele, se sentir culpado, alguém falar, você me fez me sentir muito mal, eles caem nessa, porque esse é um ponto de insegurança deles que é muito grave, inclusive é um ponto que pode gerar ódio, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não culpe INTPs que você convive, não tente manipular eles pela culpa, ele vai gerar um ódio neles, né? INFP também, eles têm a questão do status dele é muito importante para eles. Eles não gostam de, né, pessoas falando deles, coisas que eles não são, né? Pode gerar um ódio também, se você convive com INFPs, não faça isso, não prejudique o status deles, não façam chantagem com status, né? São pontos desses dois tipos que tem que ficar de olho. No entanto, quando eles superam esse medo, essa insegurança da função inferior deles, eles podem agir como se fossem a função inferior, ela se torna a função dominante. Quando você perde esse medo, essa insegurança, então o INTP ele vai ser aquela pessoa que vai querer te ajudar muito, né? Como se ele fosse um sentimento extrovertido dominante, ele vai querer sempre ajudar, sempre trazer harmonia, sempre ser aquela pessoa que vai te fazer sentir bem, né? O INFP, ele vai te trazer novas referências, se você não atacar, né, esse status dele, ele vai usar o pensamento extrovertido dele para te fazer pensar melhor. Ele gosta de tomar controle da situação e falar, olha, essas são as minhas opiniões, esses são os meus valores. Se você pensar dessa maneira, você vai ter melhores resultados, você vai ter novos caminhos, né? Que aí entra também a intuição extrovertida em jogo. Então, cuide da função inferior, você que é INTP, você que é INFP, você que convive com esses tipos, cuide da sua função inferior. Bom, e aí terminando aqui nos nossos estilos de interação, aqui em cima, controle e indireto. O que isso significa? INFP e INTP, eles são o que a gente chama de tipo de controle, eles têm foco no resultado. Então eles gostam das coisas muito bem planejadas, eles gostam de saber onde eles vão chegar, eles não têm pressa, são tipos que eles fazem tudo devagar, eles fazem tudo muito bem planejado. Né, apesar da questão da letra, que falam que J é organizado, que planeja, no caso desses dois tipos não se aplica, eles são tipos que eles gostam de pensar com muita calma onde eles vão chegar, eles fazem as coisas no tempo deles, eles até falam mais devagar. Se você vê a Luana falando aqui no canal, você vai perceber que ela fala de um jeito mais pausado, ela tem mais calma, ela sabe onde ela quer chegar com o que ela está fazendo. Então, por mais que não pareça, esses tipos eles planejam, são planejadores, eles planejam muito bem, eles não têm pressa, né, de saber onde eles vão chegar. Eles podem ser desorganizados às vezes, isso sim,
mas eles são bem planejados quando eles querem fazer alguma coisa, quando eles se envolvem com alguma coisa, eles sabem muito bem onde eles querem chegar. Né? Eles não pegam e saem fazendo igual outros tipos que a gente chama de movimento. Eles são tipos que eles fazem as coisas no tempo deles. E aí outra coisa que distingue eles... Ah, não, outra coisa, desculpa, que é parecida, que são tipo indiretos, eles não são diretos quando eles falam. Eles dão indiretas, geralmente, eles falam coisas de maneira indireta. Quando eles estão desconfortáveis, por exemplo, eles não vão falar, estou desconfortável porque você está fazendo tal coisa. Não, eles vão te dar um indicativo que eles estão desconfortáveis, que eles querem que você faça as coisas de um jeito diferente, né? Eles explicam minuciosamente as coisas em detalhes, eles são informativos, não são diretos, não são tipos de poucas palavras, eles são tipos de muitas palavras. Isso quando eles estão confortáveis, óbvio, né? Quando eles estão com pessoas que deixam eles confortáveis para eles se expressarem, eles falam muito, né? Eles explicam em detalhes, são muito informativos, né? Isso é incomum deles. E aí o INFP, por ele ser idealista, né, e por ele ter sensação introvertida e sentimento introvertido, é um tipo filosófico, um tipo que cria filosofias. Desde cedo o INFP ele tem suas próprias filosofias, ele gosta de expressar o sentimento introvertido dele, a moralidade, né, de criar novas moralidades, novos tipos de moralidade, né, de ter esses valores, de expressar, de escrever, né, ele é um tipo filosófico por natureza. Já o INTP ele é um tipo intelectual, que é, assim como o ENTP, eles, por ter sensação introvertida e pensamento introvertido, são tipos que buscam justiça, né? Eles são tipos que eles se importam muito com inocentes, com crianças, por exemplo. Eles querem levar justiça, né? Eles querem trazer justiça para o mundo. Eles têm eles se importam muito com isso, por mais que não pareça, né? Que o NTP e o INTP eles são pintados de forma muito caricata às vezes na internet, como se eles fossem zoeira, que não tá nem aí, muito pelo contrário, eles são tipo que eles têm sim essa preocupação com o que é justo, né? Por mais que eles não expressem às vezes, eles têm uma preocupação grande com isso. Não que o INFP não tenha, não tem. Ele tem essa preocupação, mas é de uma maneira mais idealista. A justiça deles é mais como a gente pode criar a justiça. A justiça do INTP já é um pouco mais dura, né? Ele quer aplicar a justiça. São tipos, né, que buscam a aplicação da justiça de acordo com o que já aconteceu, com o que está acontecendo, são um pouco mais duros. O INFP ele vai buscar uma justiça social de uma maneira mais idealista, né? De mais voltada para o futuro e tal. Bom, acho que já falei bastante, né? Acho que dá para ter uma dica aí de qual que é o seu tipo, se você é INFP, se você é INTP. Se você assistiu até aqui, deixa um comentário falando pra gente o que você achou. Curte o canal, se inscreve, a gente está planejando muito conteúdo legal aí pra frente, muita coisa boa vai vir, a gente está muito feliz que o canal está crescendo, que a gente está conseguindo entregar aí esse conteúdo para vocês e muito obrigado, até a próxima.